Ai, meu Deus do céu! A prova da OAB tá chegando. Faltam um pouco mais de 30 dias. Cara do céu, isso é muito desesperador, não é mesmo? A pressão já vai subindo, a gente já vai infartando. Mas eu vou passar pra você hoje uma boa estratégia. Presta atenção, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações e também já deixa o seu like, que me ajuda demais. Beleza, editor? Roda a vinheta! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Carlos, esse daqui é o meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, me segue lá, tem bastante conteúdo pra vocês. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ir até a minha mesa de estudo e filmar umas indicações esquematizadas para mostrar a estratégia que você pode utilizar na sua primeira fase do exame de ordem da OAB. É uma estratégia simples, mas muito concisa e que dá resultado. Então vamos nessa direto para o vídeo. Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar uma estratégia que eu aprendi com o professor Gerson para fazer a primeira fase do exame da OAB. Beleza, vamos lá. Vamos supor que você tenha 6 enunciados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada enunciado da OAB você tem 4 alternativas. Alternativa A, B, C, D, A, B, C, D. Ok. Lembrando, para você passar na primeira fase de 80 questões, você precisa acertar pelo menos 40 questões, ok? Levando em consideração que você vai ter aqui, nessa primeira fase, um conhecimento mínimo, vamos supor que você acerte 25% da prova com toda certeza. Você precisa acertar pelo menos 20 questões. Para você adotar essa estratégia, você precisa ter um índice de assertividade de pelo menos 20 questões na certeza. Você tendo isso daqui, você consegue fazer. Vamos lá. Vamos supor que na primeira questão você acerte. Você tem certeza que a alternativa correta é a letra A. Na segunda questão você ficou em dúvida entre a letra B e a letra C. Na terceira você não faz a menor ideia. Na quarta você ficou em dúvida entre a C e a D. Na quinta você tem certeza que a alternativa correta é a letra B. E na sexta você não sabe qual é a letra correta. Ok, nesse mesmo esquema você vai fazer tudo isso sem ficar perdendo o seu tempo em enunciado. Você vai chegar, vai ler a questão, vai ler a resposta, você sabe, ok, vai lá e faz. Você ficou em dúvida, marca que ficou em dúvida. Você não sabe, você coloca que você não sabe. Se você fizer isso, provavelmente você vai completar as 80 questões em mais ou menos 2 horas de prova. Beleza. Lembra que eu falei pra vocês que você precisa ter no mínimo uma assertividade de 20 questões? Você acertou 20, vai sobrar o quê? 60 questões. Sobrando 60 questões, vamos supor que você ficou em dúvida, que é exatamente essa situação aqui, em 40 questões. E que você não sabe nada, que é essa situação aqui, 20 questões. Perceba uma coisa, por mais que você tenha certeza de 20, você nunca vai acertar 20 que é a que você tem certeza. Provavelmente você vai acertar umas 18 questões. E estatisticamente falando, a média que você vai acertar dessas 40 questões que você ficou em dúvida, geralmente entre 2 questões, é de 50%. Você tem 50% de chance de acertar entre essas 2 questões, que é exatamente a média. Isso aqui pode subir se você tiver uma convicção maior de cada questão, mas como a gente está falando de estatística, você tem 50% de chance de acertar entre essas 2 questões. Se você tem 50% de chance de acertar, provavelmente você vai acertar 20 questões aqui. Só nessa estratégia, você já acertou provavelmente 38 questões. Você precisa de 40. E estatisticamente falando, você tem 20 questões que não sabe nada. Se você tem 4 alternativas, a chance de você acertar é de 25%. Sendo 25% de 20, provavelmente você vai acertar 5 questões. Isso falando num mundo médio, tá bom? 5 mais 38, você vai ter aí um acerto médio de 43 questões. O suficiente para ser aprovado. O que acontece? Você consegue aumentar essa porcentagem aqui se você chutar ela de modo certo. Essa ideia aqui que eu falei para você, você pode chutar em qualquer questão, A, B, C ou D. Mas se você utilizar uma estratégia de chute, que é a seguinte:
seguinte, você pega essas 60 questões e vê quais foram as letras que mais caíram. Se caiu A, B, C, se as que mais caíram foram essas três, nessas 20 questões você vai chutar só D, apenas D. Isso com certeza vai fazer aumentar essa porcentagem aqui, tá bom? Você tendo esse cenário, que é a média, você ainda consegue aumentar essas porcentagens, tá? Provavelmente se você usar essa estratégia aqui, pelo menos um 6 você acerta. Ou seja, aqui mais um, você ficaria com 44. Isso aqui falando, se você lembrar durante a prova, assimilar melhor o conteúdo, qual dessas duas questões tem mais chance de você acertar, que provavelmente isso vai acontecer, você consegue aumentar essa porcentagem aqui e fazer pelo menos aí umas 26 questões ao invés de 50% que era 20. Aí você sobe mais 6 pontos aqui, você tem uma margem de 50 pontos na sua assertiva. Lembrando outra coisa, aqui você já está com 10 pontos a mais do que você precisa para passar, que são 40 pontos. Lembrando uma outra coisa, essa primeira fase você vai fazer ela em 2 horas. Lembra que eu falei no começo do vídeo? 2 horas. Essa outra fase aqui, que é você revisar as 40 questões que você ficou em dúvida, ou seja, você vai voltar, né, para as questões que você ficou em dúvida para responder uma ou outra, você vai ter 2 horas, mais 2 horas para fazer isso. E mais 1 hora para poder responder o gabarito. Lembrando, as questões que você tem certeza, nunca mude. Nunca mude. E você tem 2 horas para responder entre as alternativas que você ficou em dúvida. Nesse quadro aqui, nesse desenho, você tem uma probabilidade de acertar mais ou menos essa média aqui, de 43 a 50 questões, se você utilizar essa estratégia, beleza? Espero que tenha ajudado. É uma estratégia para você que vai fazer a primeira fase do exame de ordem da OAB, que eu peguei e aprendi com o professor Gerson. E aí, gostou da estratégia? Aqui no Direito com Carlos a gente tem um cronograma completo de 30 dias para o exame de ordem da OAB. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar e lá tem um vídeo com todas as informações. Se você gostou dessa estratégia, deixa aqui nos comentários se você vai utilizar ou se você utilizou outra estratégia. É muito importante que você compartilhe a sua opinião com a gente. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, que me ajuda demais, me ajuda muito mesmo. É isso, obrigado, um beijo, um abraço do Carlos e tchau!